Ai, terminar, separar é muito difícil, né? Mas se eu te disser que eu tenho alguns macetes. E não é porque acabou agora que acabou pra sempre, que nunca mais vai ter volta. De repente o outro até tem mais rapidez pra se desapegar, mas você não pode ficar pensando que a pessoa te esquece de uma hora pra outra, porque isso não acontece. Então, isso não significa que ele não gosta mais de você, que ele não queria estar com você. Vocês têm uma história, calma, respira. O que faz uma pessoa não querer voltar com você, isso eu posso te garantir por experiência própria, é demonstrar desespero. Então, primeiro, calma. Principalmente se terminaram com você ou se você precisou terminar. Se possível, segura, porque tem chances desse tempo ser muito bom. Existe uma grande possibilidade de se ter uma vantagem nessa negociação, que é a falta de insistência. Pelo amor de Deus, não peça, por favor, porque não se trata de uma questão de educação. Tem duas linhas de raciocínio que eu gosto de seguir e que eu acho que ela serve pra tudo. Ou você bloqueia tudo, e isso só vale se não tá te azucrinando e não tá te fazendo mal, tá? Ou não faça nada e demonstre total indiferença, porque a pessoa fica, gente, mas não ligou, não mandou mensagem, não falou nada. Se você não está tão envolvido com aquela pessoa e consegue ter um meio de comunicação, e isso não vai ser uma tentação para te levar para um lugar que você não deveria voltar, então você pode manter esse contato. Mas se você é uma pessoa como eu vivo pela paz, então eu prefiro bloquear de tudo e não ter contato. Se você não sabe de cor o número, melhor ainda, porque é melhor você não falar com a pessoa durante esse tempo? Por que é melhor? Porque o tempo pode ser bom e a gente tem que saber entender que o tempo é bom para algumas situações. E tem algumas lições que eu usei que eu posso citar como exemplo, tá? Vai que é um passo a passo aí para vocês. Olha, isso não quer dizer que você vai voltar e que você vai seguir esses passos e tudo vai voltar a ser como era antes. Não, mas eu te garanto que você vai, pelo menos, ter momentos de felicidade. O primeiro passo é que a gente reluta muito com o processo do luto, a curva do luto. Mas quanto mais longo for o luto e quanto mais intenso você viver essa etapa, melhor ainda, não adianta tentar pular. Porque lá na frente você vai ter o efeito rebote. Então, viva intensamente que ele vai passar o mais rápido possível. E talvez ele dure 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. O importante é que você viva e passe por ele. Mas tem uma situação que um passo que eu acho muito importante que nem todo mundo se atenta. Fazer coisas novas vai te trazer ocupação para a mente. Então o seu trabalho vai te ajudar. Você ler um novo livro, você fazer uma nova atividade física, principalmente uma atividade que seja diferente mesmo, sabe? Não só um exercício físico que você já está acostumada. Uma atividade nova que você tem que pensar, que você tem que raciocinar. E não é que você vai gostar dessas atividades que você vai fazer, gente, mas você vai ocupar a sua mente. Isso é que é importante nesse momento. É não deixar a dor tomar conta, porque na hora que você voltar lá e tentar de novo, você vai estar munido da escolha e não da necessidade. Entendem? Quando a gente termina, a gente pensa, se eu não voltar, eu não vou viver. Você vai sofrer pra caramba, você vai pensar que eu acho que eu não consigo viver sem. Mas fazer essas coisas é uma condição para que você possa voltar lá um dia e ter uma chance de escolha, de você escolher e não ser escolhida. Tem um dos últimos passos, eu vi na internet que eu segui, eu achei muito importante, eu recomendo para todo mundo. Você precisa sair e conhecer novas pessoas. Não importa não é, o interesse final não é que você fique, que você beije essas pessoas, que você tenha contato físico com essas pessoas. Esse não é o objetivo final. O objetivo é que você, conhecendo novas pessoas, faz parte do processo de cura. Porque você conhece, você contempla o tempo, aquele tempo que você está passando ali, que pode ser o suficiente para você entender que talvez voltar não seria o lugar que você queira estar. E ter novas experiências que faz parte da vida, é muito bom ter novas experiências. É como eu falei, esse tempo pode ser suficiente para você entender que você vai conseguir se desapegar e não vai querer voltar. Ter contato zero é contato zero. Tem uma pessoa na internet que ela lançou alguma coisa relacionada a
Se você conseguir ficar 20 dias em abstinência, sem falar com essa pessoa, sem ter contato, sem buscar informações, e é difícil, porque a gente tem vontade, como é difícil, gente. Querer saber a notícia, saber se está bem, se as coisas estão dando certo, se deu errado, o que deu certo. Mas isso lembra muito dependência. Então, e o relacionamento ele precisa ser saudável. Isso vai te ajudar a entender se é saudável ou não ter contato. E sobre o poder do controle. Olha, não interessa se é bom, exercite. Você só sabe se é bom ou não se você ficar sem. E a abstinência é o ponto. Como é difícil ficar sem. Se você conseguir, você vai ver que sem acompanhar tudo que está acontecendo, nada do que aquela pessoa está vivendo, porque não faz parte mais da sua vida. É muito difícil. Porque a gente espera algo que não foi prometido pra gente. Porque se você for parecido comigo, você vai pensar, tá muito difícil, eu não vou suportar. Mas é que é pra ser assim mesmo, sabe? Pra acabar. Ou pra esse tempo ser o suficiente pra você pensar que realmente é aquele lugar que eu quero voltar. E é pra ser uma coisa assim, tipo sensação de morte, entende? Você pensa que vai morrer. Eu não vou passar por essa, eu não vou conseguir. Gente, alguém me ajuda. É aquela sensação de morredeira, de... Mas quando a gente faz esse desligamento, gente, essa relação amorosa, ela é essa relação, dizem que ela é a relação mais forte depois da relação que a gente tem com a mãe da gente, porque a gente faz do ventre da mãe a moradia. Então depois a gente cria uma relação amorosa com uma pessoa que é a relação mais forte, é aquela relação de apego. É a relação mais forte que a gente estabelece ao longo da vida. Tem até um livro que chama Desapegados, eu vou colocar ele aqui pra vocês. Esse livro ele não trata de cura e de como que você vai fazer pra se libertar, não. Mas ele é um livro espetacular, ele é um livro de resoluções, de diagnósticos, que vai chegar a você a alguns diagnósticos sobre você. Eu entendi que ao final dele você não tem a solução, mas você pelo menos vai entender que esse momento que você está passando, ele é muito sério, ele é muito doloroso, e não é só você que passa por isso, não, muita gente passa por isso, muita gente vive isso é normal, essa dor é normal. É importante que você entenda, que não é só você que sofreu, eu também sofri, eu sofri muito quando eu perdi a minha avó, e eu não sofri tanto quanto eu sofri quando eu terminei um relacionamento, entendem? Mas é que esse tipo de relação, ao longo da vida, é a do apego, e ela é a relação mais forte que a relação da família. Durante esse período em que você deve ir vivendo, curtindo, aproveitando os momentos, é importante que você se lembre quem é você, quais suas vontades, quem era você antes de conhecer essa pessoa, suas características, seus interesses. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque você estava com aquela pessoa e agora você está independente. E depois você pode decidir, eu acho que voltando, ainda que a pessoa não queira, mas vai que você decide voltar. Independente do desfecho, você simplesmente não morra. E se você morrer, você vai estar remando. Se você estiver na morredeira, no processo de morredeira, você vai estar remando sem parar. Mas muitas vezes, gente, a gente morre para entender que aquele rompimento, ele foi necessário. Porque naquele momento aconteceu um rompimento, uma morte de algo que era um acúmulo de coisas que vinham te maltratando. E que foram matando a personalidade que te fez chegar a achar que esse relacionamento era tão importante para você, ou era tudo para você. E pode achar clichêzão. Aprenda a viver, ainda que a situação seja de morte. Porque o término, ele é um saco, ele dói, ele maltrata. Eu me dou muito mal com términos. Eu sei que é muito duro. E eu conheci pessoas à minha volta que viveram situações terríveis. Infelizmente, é algo que todos nós ou já vivemos ou vamos viver um dia. Ninguém tem dúvida disso. Só que tem que ser assim. A gente tem que sofrer bastante, mas entender que é importante plantar o máximo de elementos, que se esse momento um dia chegar, e hoje eu estiver num relacionamento, eu vou ter o meu momento de individualidade ali na minha vida, onde eu possa exercer outras atividades que não envolvem o outro. Isso não é egoísmo, isso é exercer a sua individualidade para que você também exista. Você é uma pessoa, você é um indivíduo. Se acontecer uma fatalidade dessa, você vai estar preparado para poder continuar. É muito ruim, dói e dói por muito tempo. A ciência falava que durava 2 meses, 1 ano, mas pesquisas afirmam que hoje tem gente que nem consegue sair do luto. Eu escolhi levantar. Eu saí dessa curva do luto já faz um tempo, acho que vocês perceberam. Espero que a gente se levante, ainda que a gente viva assombrado por esse passado que a gente viveu. Afinal, podem ter
ter muitos significados, ter significado muita coisa pra gente, mas que a gente se levante, porque há um recomeço depois do fim. E você, se você terminou daí, se você separou, segura as pontas. A gente vai tentar arrumar essa situação. Mas não necessariamente voltar com o relacionamento, tá? Mas melhorar a situação pra você, que a gente merece ser feliz.